Vamos lá, Senhor Jesus abençoe você que está vendo o vídeo, muito obrigado. Inscreva no canal do Professor Miguel Química aí para nós, dá uma força, né? Tá bom? Os olhos jamais viram, os ouvidos jamais ouviram, os corações jamais sentiram o que eu preparei para você, né? Então, turma, vamos lá então, primeiro é M. Funvic, né? Livro 6, capítulo 20, página 2. Vamos falar aqui de análise química, estequiometria de fórmulas, tá certo? Então vamos lá, decorrências, né, das leis de Berthollet e Proust. Então, no laboratório, por exemplo, nós temos aqui as massas atômicas, né, do carbono, hidrogênio e oxigênio, glicose, carboidrato, glicose, C6H12O6, sofre fermentação, produz álcool e CO2. Então, se a gente fizer aqui C6, 6 vezes 12, 12 vezes 1 e 6 vezes 6, total vai dar 180, expressando em massa molar, faltou um A aqui, ó, massa molar, 180 gramas por mol. Então, um mol tem 180 gramas, e cada mol, só para lembrar, tem 6 vezes 10 é 23 aproximadamente, tá bom? Então, nós temos aí, né, análise elementar, chamado qualitativa, que você vai determinar o qual, né? E a quantitativa, você vai determinar quanto, né? Então, você vai determinar aí as quantidades, né? Quais existem, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio, e quanto, né? Quantitativa, quanto, né, pessoal? Tá? Então, no caso aqui, de carbono, nós temos 72 gramas, porque 12 vezes 6 dá 72, né? Dessa massa molar, o total que nós fizemos, né? 12 vezes 1 dá 12 gramas de hidrogênio, e 16 vezes 6, 16 vezes 6, 96, né? Isso, de oxigênio, beleza? Então, aqui, determinou que existe carbono, hidrogênio e oxigênio. Quais? Qual? Qualitativa. E quantitativa, quanto de cada um. Isso é análise química de laboratório, beleza? Aí esses resultados, aí nós podemos expressar eles, tá? Podemos expressar eles em porcentagem, por exemplo, tá certo? Então, transformando para porcentagem, né? Aquela quantidade de 72 gramas de carbono, né? Então vai dar, transformando em porcentagem, vai dar 40% de carbono, de hidrogênio vai dar 7 e oxigênio 53. Chamado fórmula percentual a percentual, tá bom? Aí nós temos também a fórmula mínima, na chamada de empírica estequiométrica, tá certo? Mínima, estequiométrica ou empírica, experimental, tá certo? Recebe esses três nomes aqui, tá bom? Então, se perguntar a fórmula estequiométrica, a fórmula mínima, a fórmula empírica, é a fórmula mínima que você vai achar, tá certo? E tem a fórmula molecular, que é chamada fórmula bruta, né? Que indica o total, né? Por exemplo, C6H12O6, tá certo? Vamos dar um exemplo aqui para você entender, ó. Indica o total de átomos, C6H12O6. Qual que é a fórmula mínima? Aí você divide, você simplifica por 6. Então fica C1H2O. Divide por 6, aqui dá 1, aqui dá 2, aqui dá 1. Então CH2O é o mínimo, né? Tá certo? Bom, vamos trabalhar um pouco isso nos exercícios aqui. Vamos lá então? Qualquer coisa dá uma voltadinha aí, pessoal, que é tranquilo, viu? Beleza? Primeiro exercício, então, é da página 10, o número 5, né? A da Unicamp falou que sabe que um mol do composto você tem 72 gramas de carbono, 12 mol de H e 12 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio. Qual que é o jogo sempre aqui, pessoal? Tenta achar a quantidade de matéria em mol. O que é quantidade de matéria em mol? N. N é mol, eminho em gramas, sobre mão que é a massa molar. Mas você pode usar uma regra de 3. Então, o mol de átomos de carbono está dado aqui. O mol de átomos de carbono tem 12 gramas, 72 gramas aqui que foi dado no exercício, N, então você vai ter 6 mol de átomos de carbono, beleza? Agora, 12 mol de H é 12 mol de H mesmo, né? Não tem erro, tá bom? Agora, 12 vezes 10 é 23 átomos de oxigênio. Se cada mol é 6 vezes 10 é 23, né? 6 vezes 10 é 23, 2 é 6, 12, né? Então aqui nós temos 2 mol, né? Então o mol tem 6, 10 é 23, aí 12 vezes 10 é 23 vai ter quantidade em mol de 2 mol. Então é fácil de fazer de cabeça mesmo, ó. 12 vezes 10 é 23, se o mol é 6 vezes 10 é 23, então 12 vezes 10 é 23, 12 é 6, 12 são 2 mol. Faz a regra de 3. Se você quiser aplicar também a regrinha lá, N mol, eminho em gramas sobre mol, que é a massa molar, também pode. Só que aqui não vai dar da massa molar, tem que estar difícil você usar essa musiquinha, tá bom? Então faz por regra de 3, calcula sempre a quantidade em mol, tá certo? Calcula sempre. E aí você tem a fórmula molecular, C6H12O2, né? Se pedir a fórmula mínima, e pediu, né? Fórmula mínima, qual que é o mínimo? Simplifica por 2. Então fica C3H6O, beleza? Tranquilo? Vamos mais um?
Exercício aqui da página 9, número 2, né? Falou que carbonato de cálcio tem 40% de cálcio, quer saber a porcentagem de oxigênio, e falou que tem 12% em massa de carbono. Fazendo aqui a total, você pode somar, né? Então, 40 mais 12, 52. O que falta para 100 é a porcentagem de oxigênio. Tranquilo aqui ou não? Beleza? Quer saber qual que é a massa de oxigênio e 50 gramas do sal. O problema maior aqui é saber a forma do carbonato de cálcio, né? Carbonato é CO3, 2 menos e cálcio é Ca2 mais. Consulta a tabela de cátions e ânions aí, ó. Tá vendo? Cálcio Ca2 mais, carbonato Ca2, CO3 2 menos. Beleza? Falei Ca aqui, né? É CO3 2 menos e Ca2 mais. Beleza? Aqui está na tabela de cátions e de ânions aí. Combinado? A forma já está correta, CaCO3, e aí você faz uma separação aqui, ó, um desmembramento. Então, o mol de uma molécula de CaCO3 vai ter o quê? 1 mol de átomos de carbono, 1 mol de átomos de cálcio, perdão, 1 mol de átomos de carbono e 3 mol de átomos de oxigênio, beleza? Tá? Em cada mol, né? E aí você substitui aqui, ó, 50 gramas, quer saber, 50 gramas do sal aqui, quer saber qual que é a massa de oxigênio aqui, ó. Tranquilo? Tá? E daí o que que você faz agora? Você pega lá e passa para grama essa porcentagem aqui, ó. Olha lá. Vamos calcular tudinho aqui bonitinho, ó. A massa molar aqui, ó. Então é 40, né? É, o cálcio vale 40. Aqui, ó. Foi dado aqui, ó. 40, o C12 e o O16. Então 40 vezes 1, que você tem um cálcio na fórmula. 12 vezes 1, que você tem um carbono na fórmula. E 16 vezes 3, que você tem 3 oxigênios na fórmula. Total massa molar 100 gramas por mol. Então, em 100 gramas, você vai ter o que nós acabamos de fazer. Então, em 100 gramas total, que é a massa molar do carbonato de cálcio, né? Que é o componente do calcário, do mármore, né? Dos recifes de corais, das cascas dos ovos, né, pessoal? Interessante essas leituras da apostila para que você ganhe base teórica, né? Então, vai. Aí, pessoal, então você tem essas quantidades. Em 100 gramas aqui, 40 é de cálcio, 12 é de carbono e 48 de oxigênio, como a gente acabou de fazer aqui. Combinado? Pronto, aí você só faz a regra de 3. 50 está para X, assim como 6 está para 48. Beleza? Vai dar 24 gramas de oxigênio, beleza? Tranquilo? Bom, aí tem outros caminhos aí, mas já tá bom aqui pra gente resolver, né? Tranquilo? Eu acho que não tem problema, né? Bom, mais um. Aqui, ó, um sal hidratado de sódio apresenta a seguinte composição centesimal em massa, né? 14,3%, você pode passar para massa, como falou, 10% de enxofre, 19,9% de oxigênio e a água tem 55,8%. Aqui foram dadas as massas, né? Tem massa molar já. Então vamos achar a quantidade em mol, né? Então o mol de átomos de sódio está aqui, 23 gramas por mol, sódio. Beleza? Qual que é a quantidade dele? 14,3 gramas. Você transforma em gramas aqui, porcentagem para gramas. Porcentagem em massa, beleza? Calcula a quantidade em mol, 0,62 mol de átomos de sódio. Porque aí fica com a 14,3 dividido por 23. Normal, matemática normal. Sem problema? Vamos lá? Faz a mesma coisa para os outros agora. 1 mol de S, 32 gramas por mol. Aqui de enxofre você tem 10, né? 10% seria 10 gramas. Então, a quantidade de mol aqui vai dar 0,31 mol de átomos de enxofre. E oxigênio é a mesma novela, né, pessoal? Olha lá. 1 mol de átomos de oxigênio, 16 gramas por mol. Aqui você tem a quantidade de 19,9. Então, 19,9 gramas faz a quantidade de 1,24 gramas por mol. 1,24 mol, perdão. Aí, 1 mol de moléculas de água, né, pessoal? A água, aí você, aqui não foi dado, mas o H é 1, né? E o O é 16. O foi dado aqui, mas o H não foi dado. Mas sabe que o H é 1, né? O H é 1. Então, H2O, 2 vezes 1, 2, com 16 do O, 18 gramas. Então, 1 mol de moléculas de água, 18 gramas por mol, certo? Então, 55,8 gramas, você transforma para grama, né? Vai dar N. Então, você vai ter 3,1 mol de moléculas de água, beleza? Tranquilo? Ah, Miguel, aqui você falou átomos. Aqui são átomos, né? E aqui já é molécula. Molécula 2 ou mais átomos aí, tá bom? Continuação, pessoal. Então, olha só. Primeiro, sempre você acha a quantidade em mol como fizemos no anterior, tá bom? Agora, qual que era a pergunta mesmo? A pergunta era qual a fórmula mínima, estequiométrica ou empírica, e o nome do sal, né? Então, você vai fazer o seguinte agora. Como está pedindo a fórmula mínima, você vai dividir pelo menor para transformar em inteiro. Essa é a ideia. Olha lá, ó. Então, você vai dividir pelo menor. Então, você pega os valores que você calculou lá, beleza? E divide pelo menor. O menor era 0,31, então divide pelo menor. Pronto. Fazendo essa divisão, você vai chegar em 2, 1, 4 e 10. Tranquilo? E aí a fórmula do seu sal, do nosso sal aqui, a fórmula mínima é Na2, SO4, né? Vezes 10H2O. Pessoal, você não pode pôr mais aqui porque é um sal hidratado. Todo sal hidratado é água de cristalização que impregna
né, no retículo, né? No retículo cristalino aí, tá certo? Então você vai ter que colocar vezes, né? Então significa o quê? Que cada fórmula dessa, Na2SO4, você tem 10 moléculas de água impregnadas aí, tá? Então isso é representado por um pontinho, tá? Então esse pontinho aqui, tá bom? Não pode ser mais, que o mais indicaria que está dissolvido em água, e não é verdade. Todo esse conjunto aqui é sólido, tá bom? Então, por isso que esse vezes aqui. Então, essa fórmula tem 10 moléculas de água impregnadas no retículo cristalino. E o nome é sulfato de sódio, Deca, né? Porque é 10, deca hidratado. Tudo bem? Bom, pessoal, se tivesse dado vírgula aqui, ó, você multiplicaria por um número inteiro. Desculpa, você multiplicaria por um número para transformar em inteiro, beleza? Não sei se vai ter exercício assim, mas vamos lá. Uma substância, o exercício 3 agora, a página 9, né? Falou que tem 0,4 mol de carbono na substância, 0,08 mol de H e 0,04 mol de oxigênio. Aqui já foi dado a quantidade em mol, então já está bem mais fácil, né? Você quer saber a fórmula percentual, fórmula mínima molecular. Bom, então aqui, né, vamos dividir pelo menor para transformar em inteiro, porque já foi dadas as quantidades em mol aqui, ó. Você não precisa nem calcular mais, né? Então já está meio caminho andado, ó. Então você pega as quantidades em mol dada e divide pelo menor, que é 0,04. Fazendo essa divisão, vai dar 1 para 2 para 1, tranquilo? E aí você tem a fórmula mínima. A fórmula mínima é CH2O, beleza? Tranquilo? Agora aqui você percebe o seguinte, né? Olha lá, a massa molar do composto é 2 vezes a massa molar da fórmula mínima, tá? Então a massa molar do composto é 2 vezes a massa molar da fórmula mínima. Como o carbono é 12, o hidrogênio é 1 é 16, então você vai ter 12 vezes 1, 12, 2 vezes 1, 2, 16 vezes 1, 16, tá certo? E aí você vai achar lá, ó, a massa molar vai dar 30 então, tá? Então 12 com 16 com 2, 28 com 2, 30, certo? Então, a massa molar da fórmula mínima dá 30. Como falou que a massa molar do composto é 2 vezes a massa molar da fórmula mínima, então vai ser o dobro, né? Então, vai ser C2H4O2, que vai dar 60 gramas por mol, que seria o dobro, né? Tá certo? Então, essa é a fórmula molecular, então, beleza? Tranquilo? Falou que a massa molar é o dobro, então a massa molar daqui era 30, aqui é 60. Sendo 60 vai ser o dobro, ó. Então você vai dobrar a quantidade de átomos, ó. 2 vezes 12, 24, 4 vezes 1, 4, 2 vezes 16, 32, vai dar 60, tá? Que dobrou de 30 para 60 a massa molar. Tranquilo? Vamos lá? Agora é só achar a porcentagem, né? Aí você dá uma desmembrada lá aí, ó. Dá uma desmembrada na fórmula. Então, o mol dessas moléculas aqui, você vai ter 60 gramas de carbono. Não, desculpa, né? A massa molar, perdão. Um mol dessas moléculas tem 60 gramas, que é a massa molar. Então, nesses 60 gramas, aí sim, você tem 2 vezes 12, 24 gramas de carbono, que a gente já acabou de calcular aqui, né? Acabamos de fazer aqui de cabeça, né? Mas vamos fazer de novo, certo? Ó, carbono é 12, 2 vezes 12, 24 gramas de carbono, hidrogênio é 1, 4 vezes 1, 4 gramas de hidrogênio, isso no mol, né, pessoal? Beleza? E oxigênio 2 vezes 16, 32. Então, 32. Somando aqui, você pode ver que dá 60, beleza? Então, em 100%, que é a forma percentual, né? Percentual, em 100% você vai ter X de carbono, Y de por cento de H e W por cento de O. Então, fazendo a conta aqui, né? 60 está para 24, 100 está para X, 40% de carbono. Fazendo a mesma conta, 60 está para 4 aqui, ó, e 100 está para Y, vai dar 6,66% de H. Somando esses dois, tirando de 100, você vai ter a porcentagem aqui do W, que é de oxigênio, beleza? Mas se você quiser fazer também 60 está para 32, 100 está para W, também não tem problema nenhum. Dá para fazer direitinho, tá bom? Regra de 3, tá, bem, pessoal? Continuar? Aí, mais um exercício aqui, o número 1, da página 20, né, pessoal? Fala que o composto A é nocivo e pode ser fatal devido, né, se absorvido pela pele, né, ou ingerido ou inalado, porque contém cromo 6, ou crômio 6, né? Um agente cancerígeno em seres humanos. É considerado um risco, em caso de fogo e por causa de suas propriedades oxidantes, deve ser mantido afastado de materiais combustíveis. Aí falou que a composição em porcentagem é essa, de cada um. Você pode tomar em massa, né, como a gente já falou, determina a fórmula mínima, né, e foram dadas as massas aqui. Então você faz o mesmo processo, cálculo da quantidade em mol sempre. Se não tem a quantidade em mol, tenta calcular ela sempre, tá? Então vamos lá, olha lá. 1 mol de K, 39 gramas. Aqui, ó, 1 mol de potássio, 1 mol de átomos de potássio, 39 gramas, tá? Olha lá, 26,53% você toma em massa, N mol. Então vai dar 0,68 mol de potássio. Mesma coisa, faz para os outros agora, né? Olha lá para você ver, ó. 1 mol de átomos de cromo, 52 gramas. Foi dado aqui, ó. Se não for dado, vem na tabela, viu? Beleza? A quantidade de cromo,
quantidade de cromo, 35,37% aqui, ó, de cromo, tá certo? Então, quantos mol de cromo? Vai dar 0,68 mol de cromo, finalmente, de oxigênio. O mol de átomos de oxigênio, 16 gramas, né? Lembrar que a massa molar é em gramas, né, pessoal? Tá vendo? Gramas por mol. E aí, a porcentagem dele é 38,1%. Quantidade de mol, você vai achar 2,38 mol de oxigênio. Bom, aí o que você faz? Como está perguntando aqui a fórmula mínima estequiométrica ou empírica, o que você vai fazer? Você vai fazer exatamente uma divisão pelo menor. Olha lá. Você vai pegar os valores que você calculou e divide pelo menor. Pega os valores que você calculou e divide pelo menor, que é 0,68. Pronto. Aí você vai ter um aqui e 3,5 aqui, ó. Ficou um pouco fora, mas, né? Beleza? Aí, pessoal, então é o seguinte, ó. Você viu que deu vírgula aqui, como eu falei anteriormente aqui no vídeo, né? Então você vai ter que multiplicar por um número que o torne isso aqui inteiro, né? Menor número possível que torne inteiro. Essa é a ideia. Então vai ser 2, né? Multiplica por 2, aí você vai ter 2 aqui e aqui 7. Então vai ficar K2, CR2, O7. Tranquilo? Aí, pessoal, então chegamos aqui no final, né, dessa aula, estequiometria de fórmulas, né, Stoichen, né, quantidade, né, metria, medida, quantidade de substância, quantidade de substância, né, beleza? No caso aqui de átomos, de moléculas, né, de fórmulas mesmo, né? E aí, resolve o exercício aí depois, nessa ordem aqui, para facilitar, tá bom? Página 10, tá certo? Depois você vai depois, né, na apostila, né, e depois você vai e resolve a disponibilizada aí, combinado? Pessoal, muito obrigado pela participação, tá certo? Obrigado, né, por você ter assistido essa aula, né? Ter prestigiado. Inscreva no canal, tá certo? Senhor Jesus abençoe você, sua família, né? Seus colegas, amigos aí, tá? Fica com Deus aí, tá bom, pessoal? Então, é isto, né? Como dizem vocês, né? Como vocês dizem a linguagem de vocês, popular, né? Fui, né? Só que eu tenho que sair daqui, né? Um pouco de dificuldade para sair, mas eu já estou saindo aqui, peraí. Estou. Beleza.